Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ícaro e na aula de ciências de hoje vamos trabalhar o assunto que aborda sobre os cuidados com o bebê. A habilidade a ser desenvolvida é analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. É sempre importante a gente lembrar que o cuidado com o bebê ele não inicia apenas no seu nascimento, mas sim desde o início da gestação. Quando a mãe descobre que está grávida, é importante que ela faça um acompanhamento médico com os exames ali relacionados ao pré-natal. Então, o cuidado com o bebê ele inicia a partir desse momento. Então, por que é importante cuidar adequadamente de um bebê? E quais são os principais cuidados que um bebê precisa? Então, na aula de hoje, vamos estar falando sobre esses principais pontos. Primeiro, no que se diz respeito à nutrição e alimentação do bebê, a importância da amamentação. A amamentação ela é importante desde o momento do nascimento desse bebê, tá? E além disso, a sua alimentação adequada nos primeiros meses de vida. Logo que inicia o processo da introdução alimentar, é importante que essa criança ela tenha sempre ali um prato bem colorido, né, para que ela possa estar adquirindo todos os nutrientes necessários para o seu bom desenvolvimento. A nutrição influencia no desenvolvimento físico e cognitivo. Além disso, incentivar as práticas alimentares saudáveis desde cedo é muito importante para que essa criança ela possa ter hábitos alimentares saudáveis. O leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa até o 6º mês de vida. Quando recebe só leite materno, não precisa consumir chá, sucos ou água. O leite materno já contém a água de que o bebê necessita, mesmo em locais muito quentes. Então, é sempre importante ficar atento a isso. Nos primeiros 6 meses de vida, o bebê ele precisa se alimentar única e exclusivamente do leite materno, a não ser que por alguma indicação médica seja necessário fazer uma complementação com fórmula. Mas caso contrário, a mãe estando saudável e essa criança também apresentando desenvolvimento, é importante que seja feito somente o uso do leite materno. Além disso, nós temos o colostro, né, que é um líquido espesso e amarelado, rico em anticorpos, que desempenha um papel fundamental na imunidade e desenvolvimento saudável do bebê. Logo no começo, que a criança começa a alimentar, né, do leite materno, a primeira parte do leite que sai é o colostro. Então, esse leite, né, essa substância, que esse líquido amarelado e espesso, ele é rico em anticorpos e ajuda ali na saúde do bebê, com a utilização dos anticorpos presentes no leite materno. Quais são as fases do aleitamento materno? Primeira fase é o colostro, né, que está aí entre o 1º e 5º dias depois do parto. Ele é rico em proteínas e anticorpos, como já havia dito, e é ideal para criar a imunidade do bebê que acabou de nascer. A segunda etapa é a etapa de transição, entre o 6º e o 15º dia depois do parto. Esse leite ele é rico em gordura e lactose e garante o crescimento desse bebê. E por último, nós temos aí o leite maduro, né, que é depois do 15º dia, após o parto, né? Esse leite ele é rico em micro e macronutrientes e garante o bom desenvolvimento físico e cognitivo desse bebê. O leite materno ele é considerado o melhor alimento para o bebê. Ele é de fácil digestão, provoca menos prisão de ventre, ele provoca menos reações alérgicas também. Além disso, a presença dos anticorpos ali que vai fortalecer a imunidade desse bebê. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida, tá? No entanto, o aleitamento materno de forma isolada não é suficiente para que o bebê esteja protegido das doenças. É importante seguir o calendário nacional de vacinação. E as vacinas elas protegem de diversas doenças que impedem o desenvolvimento normal de uma criança e que podem levá-la à morte ou causar sequelas por toda a vida. Então a vacinação infantil ela é de fundamental importância para poder preservar a saúde dessa criança. A amamentação ela também é um direito garantido por lei. Todas as mães têm direito de amamentar seus filhos, no trabalho, em casa e até quando estão privadas de liberdade. Elas têm direito de alimentar o seu filho no peito. O aleitamento materno é também um direito da criança. Segundo o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores garantir condições propícias ao aleitamento materno. Então, isso é um direito garantido por lei.
Os exames neonatais são realizados após o nascimento do bebê para verificar o estado de saúde e diagnosticar possíveis alterações precocemente. Geralmente esses exames, a maioria deles são feitos ainda na maternidade, como o teste do coraçãozinho, que analisa aí as condições relacionadas à cardiopatia, o teste da orelhinha, que ele analisa deficiências auditivas, o teste do olhinho, que está relacionado à análise de deficiências visuais, e o teste da linguinha, que analisa o frênulo da língua, né, que é esse freio que a língua possui, essa estrutura, essa membrana que possui abaixo da língua. Além disso, nós temos o teste do pezinho, que ele vai analisar ali as doenças raras, teste da bochechinha, que analisa mais de 340 doenças raras genéticas, e nós temos a SCID e a AGAMA, né, que analisa erros inatos da imunidade desse bebê. Vamos abordar agora os conceitos relacionados à higiene do bebê. Primeiro, banho regular, troca de fraldas e cuidado com o cordão umbilical. Isso é muito importante que seja ficar atento, né, a esse ponto. A falta de higiene pode levar a doenças e infecções. Além disso, a limpeza do nariz e orelhas e outras partes do corpo, né? O bebê, quando ele está amamentando, é comum, né, às vezes escorrer pouco de leite materno ali para a parte de trás da orelha, né? Até mesmo a parte do pescoço. Então é importante que durante o banho fique atento, né, a esse ponto, porque isso pode provocar algum tipo de infecção, né, quando esse leite materno ele fica acumulado ali. Então sempre ficar atento a esse ponto. Os cuidados médicos do bebê também é fundamental. Tá? Então as consultas médicas elas devem acontecer de forma regular, de preferência todos os meses até 1 ano de vida, certo? E além disso a vacinação, né, que deve ser observada também e ficar atento para não perder os prazos aí de acordo com a Carteira Nacional de Vacinação desse bebê. A vacinação infantil é um serviço clínico preventivo e que confere uma imunização duradoura, impedindo a circulação da bactéria ou do vírus que causam doenças graves, como no caso a varicela, que é a catapora, pneumonias, meningites, sarampo, a gripe, a rubéola e as hepatites, entre outras. Então, só para reforçar aqui mais uma vez a importância da vacinação nas crianças. Agora vamos abordar o tema que fala sobre a segurança do bebê. Né? É importante que a gente tenha muito cuidado com as crianças, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, para que essas crianças elas possam estar seguras, né? Viver em um ambiente seguro também. Então as medidas de segurança em casa, como manter objetos pequenos fora do alcance, para evitar que a criança possa estar colocando isso na boca ou mesmo no nariz, né? No ouvido também. É a utilização de cadeirinha de segurança no carro, ou seja, o transporte dessa criança ele deve ser feito de forma segura, utilizando ali o dispositivo de segurança, no caso, a cadeirinha que deve estar fixa no veículo com o cinto de segurança e, consequentemente, essa criança também deve estar presa com o seu cinto de segurança para evitar acontecer algum tipo de acidente. A supervisão constante de um adulto para evitar acidentes. Então, o adulto ele deve estar ali observando atentamente, né, essa criança o tempo todo para evitar que aconteça acidente. Nós temos um dado aqui bem importante, por sinal, que ele diz que mais de 94% dos casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de 7 anos. Ou seja, essas crianças elas têm uma probabilidade maior, né, devido ao hábito de colocar pequenas peças e objetos na boca. Então, por isso a supervisão de um adulto ali de forma constante é fundamental. Os conselhos dos pediatras, né, para poder ter um bom desenvolvimento aí dessa criança é manter a carteira de vacinação em dia, amamentar o filho até os 6 meses exclusivamente com leite materno, montar um prato colorido após o início da introdução alimentar, o respeito da soneca da tarde, né, é fundamental também para que essa criança ela se desenvolva e deixar a criança brincar ao ar livre. Além disso, ensinar a criança a manter hábitos de higiene. Tá? Então esses são alguns conselhos que os pediatras eles recomendam. Vamos colocar em prática aquilo que a gente trabalhou na nossa aula de hoje? Então vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte: durante uma consulta médica de rotina, uma mãe de primeira viagem pergunta ao pediatra sobre a importância da amamentação para seu bebê. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a amamentação? Letra A. A amamentação não é importante após os primeiros meses de vida do bebê. Letra B. A amamentação fornece ao bebê todos os nutrientes necessários
para um desenvolvimento saudável nos primeiros meses de vida? Letra C. A amamentação é recomendada apenas para bebês prematuros? E a alternativa D. A amamentação não tem impacto no desenvolvimento cognitivo do bebê. De acordo com a nossa aula de hoje, com aquilo que a gente aprendeu, a alternativa correta aí é a letra B. A amamentação ela fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável nos primeiros meses de vida. Vamos para a segunda questão. Uma mãe pergunta ao enfermeiro sobre os cuidados com a higiene do bebê. Qual das seguintes atividades é uma prática importante para manter a higiene do bebê? Letra A. Banhar o bebê apenas uma vez por semana para evitar o ressecamento da pele. Letra B. Trocar as fraldas do bebê apenas quando estiverem completamente cheias. Letra C. Limpar o nariz e as orelhas do bebê de forma regular. E a letra D. Não é necessário cortar as unhas do bebê até que ele comece a andar. Então, pessoal, nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Limpar o nariz e as orelhas do bebê de forma regular. Tá? Então, é importante a gente ficar atento sempre a esses cuidados aí em relação à higiene do bebê. Vamos à nossa terceira questão. Um pai está preocupado com as vacinas recomendadas para o seu bebê. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a vacinação infantil? Letra A. A vacinação infantil não é necessária, pois os bebês têm imunidade natural. Letra B. As vacinas infantis só são necessárias para bebês que frequentam creches. Letra C. A vacinação infantil é opcional e não tem impacto na saúde do bebê. E a alternativa D. A vacinação infantil ajuda a prevenir doenças graves como sarampo e poliomielite. Então, a nossa alternativa correta aí é a alternativa D. A vacinação infantil ajuda a prevenir doenças graves como o sarampo e a poliomielite. Quarta questão. Durante uma reunião de pais na creche, um educador fala sobre a importância de manter o ambiente seguro para os bebês. Qual das seguintes medidas de segurança é essencial para evitar acidentes? Letra A. Supervisionar constantemente o bebê para evitar quedas e outros acidentes. Alternativa B. Usar uma cadeirinha de segurança no carro apenas em viagens longas. Alternativa C. Deixar objetos pequenos ao alcance do bebê para estimular sua curiosidade. E letra D. Permitir que o bebê durma em uma superfície macia como uma cama de adulto. Então a nossa alternativa correta aqui, fazendo uma análise, é a alternativa A. Supervisionar constantemente o bebê para evitar quedas e outros acidentes. Quinta questão. Uma mãe está preocupada com a limpeza do cordão umbilical de seu recém-nascido. Qual das seguintes ações é recomendada para cuidar do cordão umbilical? Letra A. Deixar o cordão umbilical coberto e sem limpeza até que caia naturalmente. Letra B. Limpar o cordão umbilical apenas com água todas as vezes que o bebê tomar banho, não sendo necessário secar depois. Letra C. Limpar delicadamente o cordão umbilical com água e sabão neutro durante o banho do bebê, logo depois deve secar e limpar com álcool. E alternativa D. Aplicar pomadas ou cremes no cordão umbilical para acelerar sua queda. Então a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Limpar delicadamente o cordão umbilical com água e sabão neutro durante o banho e logo depois deve ser feita a limpeza, tá? E secar ali esse local também e aplicar álcool para poder evitar qualquer tipo de infecção. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje que fala sobre os cuidados com o bebê. Eu espero vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!